Claudião, aleluia. Gente, o Cláudio é um homem de Deus, não preciso falar muito, porque quem conhece, caminha com ele, sabe que ele tem sido uma bênção, né? Alegria em pessoa. Quando eu vejo o Cláudio Almoada, eu falo, o que está acontecendo? Ele e a Tanília são o termômetro aqui de alegria, né? Então o Cláudio sempre tem um sorriso no rosto, conversando, aquela gargalhada única, graças a Deus, né? Eu mesmo, quando vou dar gargalhada, é assim, ó, não sai nada. Ele não, ele já mostra os dentes, ele já dá uma gargalhada, e ele me inspira a essa alegria. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai usar o Cláudio poderosamente para nos abençoar. Amém? Claudião. Aleluia. Graças a Deus. Que bom que você está aqui. Amém? Agora até uma a gente finaliza. Talvez uns 10 minutos antes, né? Quem está animado aí? Graças a Deus. Irmãos, compartilhar com a palavra é sempre um grande privilégio para qualquer pessoa que possa fazer. E a palavra, ela tem que ter na vida da gente um lugar muito forte e muito verdadeiro, um lugar especial. A palavra precisa, na vida de cada um de nós, ela ter um impacto de transformação. Isso é uma verdade quanto à palavra para as nossas vidas. E nós vamos falar sobre isso essa manhã. Eu me lembro quando eu me converti, e eu nunca fui assim um jovem problemático. Eu me converti jovem, aos 20 anos, foi em 94, quase 21 anos eu tinha. E eu não era um jovem problemático, eu era um jovem normal. Vivia minha vida com normalidade, eu não usava droga, eu não bebia, saía, ia para as festas, me divertia, era um bom filho, como sou um bom filho, era um bom amigo, até certo ponto, porque eu não era crente, então havia ainda coisas para ser transformadas na minha vida, no meu caráter, sem dúvida nenhuma, como na vida de qualquer pessoa. E eu me lembro que quando eu me converti, eu tive, por vezes, assim, um sentimento de que a minha vida precisa ser diferente, a minha vida precisa ser transformada, porque foi isso que eu ouvi lá na igreja, que a vida precisa ser diferente, o antes e o depois da palavra. Antes de conhecer a palavra, antes de entender que você é pecador, e depois que você entendeu que você é um pecador. Tem que haver um ponto, uma mudança, uma ruptura do velho homem com a nova criatura. E isso aconteceu, graças a Deus, na minha vida. Então eu me lembro que eu radicalizei por um longo tempo. Eu andava, já testemunhei isso aqui, eu andava na rua, eu olhava bem perto de mim, porque eu não queria olhar no horizonte e correr o risco de ser tentado olhando para mulheres, enfim. Então eu olhava para pertinho, quando eu chegava assim com uns amigos antigos, por vezes eu ficava por pouco tempo, porque o assunto não era mais o assunto que eu queria falar. E não é que eu me distanciei ou deixei de ser amigo, mas eu precisava de uma ruptura naquele momento, para eu conseguir me firmar na rocha. Você entende isso? Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Então várias coisas aconteceram na minha vida, nesse sentido, nesse aspecto, de uma transformação, de uma mudança, de um desejo no meu coração, por não ser mais como eu era, apesar, volto a dizer, que eu não era um jovem problemático, mas eu era um jovem sem Deus, um jovem que vivia a vida como eu queria, no meu molde, na minha vontade. Eu fazia o que eu queria fazer, e agora então eu descubro que eu tenho que fazer o que Deus me orienta, segundo o que a palavra de Deus diz. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar essa manhã sobre a importância de obedecer a palavra de Deus. Amém? Nós vamos dividir em alguns pontos, e eu quero
começar a compartilhar com você num texto que está em Josué, no capítulo 1, o verso 8, que diz assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Então existe uma importância, e nós vamos falar sobre isso, quanto a obedecer o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não é apenas para ser ouvida, você entende isso? Não é para que o som entre no teu ouvido e você tenha escutado, mas a palavra de Deus, ela tem que ser absorvida. Essa palavra, esse verbo que entra nos seus ouvidos, ele tem que mudar a sua mente, como Romanos diz, 12:1, transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa palavra que você ouviu, ela tem que descer para o teu coração, e mudar no teu coração a intenção do teu coração. Enquanto antigamente, talvez, para algumas pessoas havia uma intenção não tão apropriada, eu vou colocar assim porque eu quero ser gentil com todos nós. Então, às vezes havia uma intenção não tão apropriada, agora a intenção tem que ser transformada pela palavra. A intenção tem que ser mudada no coração, o sentimento tem que ser outro. Então a palavra, ela foi dada para nós, não apenas para nós ouvirmos, mas para nós obedecermos. É para isso que a gente vem aqui na igreja, para congregar, para estar junto, para ter comunhão, para aprender de Deus e para viver tudo que nós estamos aprendendo por onde nós passarmos, no trabalho, em casa, na rua, nos nossos negócios, com os nossos filhos, com os nossos pais, em tudo que nós fizermos, tem que ter um parâmetro, e o parâmetro é a palavra de Deus. O parâmetro é a palavra viva que transcende, que vai além. E a importância de tudo isso, ela não é só para ser ouvida, mas obedecida. João, no capítulo 14, no verso 23, a palavra de Deus fala para nós o seguinte. João 14, 23. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno, o Pai o amará, e nós viremos morar nele. Primeiro ponto desse versículo: quem me ama faz o que eu ordeno. E aqui existe algo que precisa ser entendido por nós com muita maturidade. Por vezes a gente vê algumas pessoas religiosamente tentando fazer algumas coisas, fazer, como o pastor falou agora há pouco, dando as mãos para a igreja, fazendo, trabalhando, seja tocando, falando, ou arrumando a igreja, lavando o banheiro, ajudando no Confluência ou qualquer outra coisa. E tentando fazer alguma coisa para aparentar um amor, um sentimento, uma devoção. Isso pode estar muito vinculado a uma questão de religiosidade, porque o fato é que o amor, ele não é uma consequência da obediência, mas a obediência é uma consequência do amor. Então, primeiro eu amo, porque a palavra de Deus diz para mim que Ele me amou primeiro, e agora eu também amo a Deus. Então eu entendo a palavra, e porque eu amei a Deus, agora eu quero obedecê-lo. Eu dei um exemplo há 2 GDs lá em casa, e eu vou trazer esse exemplo aqui para a gente poder pensar junto. Hipoteticamente, eu estou com um problema renal crônico, e os meus rins se paralisam, os dois, hipoteticamente. Marcelo, amando a minha vida, ele fala: cara, nós somos compatíveis, eu vou te doar um rim. Porque se eu for para hemodiálise, eu vou viver quanto tempo? 5 anos? 7 anos talvez? Né? Quando muito, não muito além disso.
eu não vou ver meus netos praticamente, eu não vou crescer, não vou ver meus netos crescerem, talvez crianças apenas, quando eles vierem. Mas o Marcelo, se ele me doa um rim, eu posso viver mais 20, 30 anos com o rim que o Marcelo me doou. E isso é uma expressão de amor. O Marcelo em vida falar: Claudião, você não vai, só se Deus te levar por outro motivo. Por falta de rim, não, eu vou te dar o meu rim. Eu fico com um, você fica com um, e nós agora somos gêmeos de rim. Pronto, né? Vamos compartilhar isso aqui. Tem para todo mundo, né, Marcelão? Daí, em outro momento, às vezes, o pastor Black, ele faça um comentário para mim com relação a alguma questão do Marcelo. Ah, porque o Marcelo e tal, eu acho que ele não está sentindo muito amor pela igreja. Eu vou aceitar um negócio desse, em paz? Isso vai doer meu coração, o cara salvou minha vida. Ele me deu um rim. Eu vou dizer: pastor, o senhor está equivocado. O cara ama a igreja, ele me deu um rim. Eu ia morrer. E eu não vou morrer porque o Marcelo salvou minha vida. Isso é amor. Ele pode estar passando por uma situação, e então não julgo mais o Marcelo. Eu amo a vida do Marcelo, porque ele salvou minha vida. Pois é assim que acontece conosco, em Cristo. Eu aprendo a amar a Deus, e Ele salvou a minha vida. Ele me deu mais do que um rim. Ele mudou a história da minha vida. Ele mudou a minha condição. Eu que estava fadado a uma vida pós esta vida de fracasso, de condenação, agora não, em Cristo eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram. Quando alguém fala mal de Deus, isso dói em mim. Quando eu era jovem e me converti, voltando lá naquele início daquele testemunho, eu me lembro que, como eu disse, eu radicalizei muita coisa. Eu chegava em casa do trabalho, e naquela época era muito famosa a escolinha do professor Raimundo. E aí, eu gostava muito de assistir aquilo, dava muita gargalhada. E daí aquele personagem, João Canabrava, fez um deboche de Cristo, forte, e aquilo rachou meu coração, me doeu demais. Falar do meu Senhor daquele jeito, debochando. E eu prestei atenção que haviam ali também outras situações, outros deboches, outras coisas, muita chocarrice, mulheres seminuas se insinuando, fazendo gracejos. E eu me lembro que eu chegava do trabalho, a TV ficava aqui à esquerda, o sofá aqui, eu passava olhando para o pessoal, cumprimentando, falando, ia na cozinha, fazia alguma coisa, passava de volta, eu virava a cara para a TV, subia para o meu quarto e ia orar pela minha família, orar por transformação, orar para que eu não caísse em tentação, enfim, eu ia ter um tempo com Deus. Eu fiz uma escolha de uma mudança, foi radical, mas por muitas vezes é necessário ser radical. Por muitas vezes é necessário abandonar o velho hábito. Por muitas vezes é necessário uma mudança completa no comportamento. Uma coisa transformadora, guiada pelo Espírito Santo de Deus, para que exista um antes e um depois. O velho homem tem que ser diferente da nova criatura. Uma vez eu estava trabalhando e uma pessoa falou para um cara assim: você é crente? Estava perto de mim, e o cara era mesmo, só que pensa um crentinho assim, bem mais ou menos, mas de muita aparência, mas ele era bem mais ou menos mesmo, assim, aqueles crentinhos feito a facão, sem acabamento mesmo, cheio de aresta para ajustar. E ele falou: sou. Aí eu falei: dá para perceber. Aí eu pensei: glória a Deus por ele, ou misericórdia por mim, porque assim, não está dando para perceber que eu sou crente? Então o que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que mudar? Porque eu sou crente.
E eu sempre fui crente, desde que eu vim para Cristo, com 20 anos de idade. Então eu preciso ajustar meu comportamento. Quando alguém olhar para mim, tem que saber que eu não sou velho homem. Tem que saber que eu sou nova criatura. Que as coisas velhas se passaram. Eu não sou mais aquele. A minha família tem que saber que eu sou crente. A sua família tem que saber que você é crente. Você tem que ser crente com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Você tem que ser crente por onde você passar. Nós não temos aqui na igreja nem sequer a intenção de criar um monte de crentinho assim com dupla personalidade, uma pessoa na igreja e uma persona lá fora. Não é para ser assim. É para ser verdadeiro, é para ser legítimo. Então, a palavra de Deus nos mostra que aquele que ama a Cristo obedece o que a palavra de Deus nos diz. Foi isso que nós lemos. Aquele que ama obedece. E que a obediência é uma consequência desse amor. É o extrapolar desse amor, é o transbordar a obediência. É o transbordar. Eu amo por amar, por saber que Ele deu a vida dele por mim. Eu vou obedecer. Eu não vou obedecer para ter mérito, porque eu nunca vou conseguir ter mérito. Eu vou obedecer porque eu entendi o que tem de bom, o que tem de apropriado na obediência. É a demonstração da minha vida, do meu amor. Então a palavra, ela se mostra para nós como um manual. Quando você compra um carro zero, vem lá o manual, se você segue todas as normas, você vai dar uma vida útil melhor para o teu carro. Troca o óleo na hora certa, faz as revisões, troca a correia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A Bíblia é o nosso manual. Então, quando nós seguimos aquilo que a palavra de Deus diz para nós, nós teremos uma vida espiritual saudável, pela obediência que a palavra promove para as nossas vidas. A obediência revela o quanto nós amamos a Deus e o quanto nós desejamos viver debaixo da vontade dEle. A obediência nos mostra isso. Então, tudo isso precisa ser considerado. Amém? Tendo visto essa questão de que a palavra de Deus ela é para ser ouvida, não é para ser apenas ouvida, mas é para que seja obedecida, a gente agora vai partir para um novo entendimento, para uma nova construção, em que a gente vai avaliar a palavra como a base da vida cristã. Amém? Abra aí, por favor, ou projete aí para nós, Mateus 7, 24, e diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Então, essa base, a palavra como base para nós, é o nosso alicerce, o que sustenta. Eu ouvi um pastor dizendo, e ele tem razão, e coincidentemente ele é um engenheiro civil, dizendo que construir uma casa na areia, o cara que constrói uma casa na areia é inteligentíssimo, ele é inteligente, porque ele vai construir a casa e vai sobrar dinheiro no bolso, é mais rápido para construir, é mais barato para construir na areia. O problema é que sem a base, sem essa estrutura, essa casa vai ruir, essa casa vai cair. Há uma palavra que está em Provérbios, no capítulo 3, que diz para nós assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele mostrará o caminho que deve seguir. Confia no Senhor de todo o teu coração. A nossa base não pode ser a nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento. Eu ouvi uma coisa aqui na Bíblia, li uma coisa aqui na Bíblia, ouvi uma coisa na igreja, eu não concordo. O meu alicerce sou eu mesmo? A minha base, pessoal, eu quero mesmo colocar sobre a minha própria opinião? Porque assim, não, é porque a gente também sente emoções e tudo. Deixa eu te falar sobre emoção.
Hoje você está super alegre, amanhã acontece alguma coisa, você está quase depressivo de tristeza. A emoção é volátil. Em um momento você está lá em cima, em outro momento você está lá embaixo, mas a palavra de Deus, ela te mantém, ela te sustenta. No tempo de alegria você se alegra, no tempo de tristeza você chora e confia no Senhor, dizendo: Senhor, nada vai abalar a minha casa, a minha família, essa estrutura que é firmada na rocha, no Senhor, na tua verdade, na tua palavra. É assim que eu creio. Então você firma toda a sua confiança, você não se apoia em você mesmo. A base é a palavra. A base é o que a palavra de Deus diz para nós. Não se estribe no teu próprio entendimento, mas tome a palavra como a verdade que ela é. Na Bíblia não está contido a palavra de Deus. Sabia disso? Na Bíblia não está contida a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo orando, ele falou assim: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Enquanto ele orava por nós, que ainda não críamos, ele dizia assim, como uma oração: Deus, aqueles que crerão em mim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outro momento, o próprio Cristo, ele fala para nós assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, se a palavra de Deus é a verdade, se Ele é a verdade, na palavra, aqui na Bíblia, a palavra de Deus é a essência do próprio Deus. Escrita, para que nós possamos ver e entender o que a palavra de Deus tem para nós. Qual é o fluir, qual é o derramar, e é sobre isso que eu tenho que construir, porque é a palavra que tem que ser a base da minha vida. Não o que eu penso, não o que eu sinto, não como eu estou, mas o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz para eu pensar sobre mim. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, às vezes, até o que eu penso de mim está errado. Por vezes isso é verdade. Por vezes eu posso pensar que eu estou desviado, mas lá no fundo tem uma chama acesa, queimando, e o Espírito Santo fala assim: só fala comigo, só abre a tua boca, e você vai ver o incêndio que eu vou promover dentro da tua vida, a transformação que vai acontecer, e isso é verdade. Então nós precisamos entender que a palavra é a base das nossas vidas, e quando nós entendemos que a palavra de Deus é a base das nossas vidas, nós em sequência podemos entender que obedecer ao que a palavra diz para nós traz bênção para as nossas vidas e nos dá direção. Traz bênçãos para as nossas vidas e nos dá direção. Deuteronômios 28, verso 1 e 2. Já vai ser suficiente para a gente entender aqui o que eu quero dizer. Deuteronômios, ou como eu gosto de brincar, que é o primeiro médico da Bíblia, né? O doutor Eunômio. Abriu aí Deuteronômio, projetou? Maravilha. Então vai lá, ó. Se vocês obedecerem em tudo o que o Senhor, seu Deus, vou ler de novo. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. E aqui abaixo vem listado um monte de bênção da parte de Deus para as nossas vidas. As cidades e campos serão abençoados, os filhos e as colheitas serão abençoados, e mais um monte de coisa. Por vezes, quando eu lia esse texto, eu pensava em mérito. Então eu vou obedecer, e por obedecer, eu vou receber mérito, eu vou merecer. Eu obedeci, né, Juliana? Se você diz para o teu filho assim: faça assim, assim, e eu vou te comprar um hambúrguer, é mérito, não é? Ele vai merecer o hambúrguer porque te obedeceu, não é verdade?
Só que se nós pensarmos dessa forma, a gente vai cometer um engano com relação ao que a palavra de Deus diz. Por maturidade, a gente precisa entender o que nós já estamos amadurecendo e o que nós estamos agora concluindo. Então, quando eu obedeço, eu tenho sim uma série de benefícios que vêm para mim, correto? Mas não é por mérito, não é porque eu mereci, até porque, entenda o que eu quero dizer, até porque não é por mérito, porque eu só estou obedecendo em retribuição ao amor que eu senti. Por amar, eu obedeço, e a consequência dessa obediência ainda me beneficia. Você entendeu isso? Sim ou não? Amém? Então, eu amo, e isso tem consequência. A obediência é uma consequência, e a bênção, o favor de Deus é outra consequência. Então, existem consequências, existe bênção, não porque você merece, ela é narrada na Bíblia, mas se você obedeceu, tem que ser por amor. Gálatas 6, 7 fala para nós que de Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você colhe. Então, quando eu decido obedecer, eu preciso entender que eu estou semeando. Todo o tempo na vida da gente nós estamos semeando. Até você sentar no sofá e ficar quieto é uma semente. Não é boa. E você vai colher o fruto da sua preguiça. Você vai colher o fruto da sua falta de dedicação, da sua negligência. Mas você vai colher o fruto do seu esforço. Você vai colher o fruto daquilo que é promovido em função do amor de Deus para a sua vida. Vai haver resultado. Semeou bem, tem boa colheita. Semeou mal, tem má colheita. E aí a palavra de Deus nos mostra ainda, lá em Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. Você imagina agora, é meia-noite, você está na estrada e você desliga o farol do seu carro. Tum! É impossível você seguir. Imagine uma estrada escura e você sem farol no teu carro. Você não vai saber para onde ir. Mas no momento em que você liga o farol, a estrada clareia. O caminho se abre diante dos seus olhos. E agora você tem como saber para onde ir. Agora você vai saber quando virar, quando seguir em frente. Quando mudar de faixa, tudo você vai perceber. Todos os perigos serão apresentados e toda a bondade que aquela estrada te oferecer vai ser apresentada. Pois a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. É ela quem nos orienta, quem dá essa direção. Ela é essa base e ela tem essas bênçãos e ela é aquilo que nos revela por onde nós devemos ir. Onde e como nós devemos passar, como devemos nos comportar. É o que a palavra de Deus diz para nós. Da mesma maneira que a palavra, a obediência à palavra, ela traz para nós benefícios e direção, a desobediência também traz consequências. Lembra de Adão e Eva? Gênesis 3, eles desobedeceram. E houve consequência dessa desobediência. Lá em Gênesis 3, ao desobedecer, eles tiveram que deixar o jardim. Eles perderam o jardim. Além de outras situações que nós nem precisamos mencionar. Você conhece bem essa história. Então, o povo de Israel também, quando desobedeciam, eles padeciam. Eles sofriam derrotas. Há uma história narrada em Juízes, em que Deus manda entrar numa cidade e não pegar nada, era para devastar aquilo lá. Eu não sei se era uma demonstração de força ou apenas uma simbologia para a questão de obediência, mas um cidadão cobiça uma capa babilônica, umas pratas, um negócio, um pequeno tesouro, e ele rouba aquilo e esconde consigo e leva embora. A próxima batalha depois dessa, essa eles venceram. A próxima batalha antes dessa, que aparentemente
para lutar contra uma cidade chamada Ai, que era infinitamente menor. Eles foram derrotados. Eles foram derrotados. E aí a história conta que Deus traz à luz aquela situação, aquele cidadão que desobedeceu se lascou, aquele morreu, aquele foi, de arrasta, não sei se foi para cima, talvez arrastou para baixo, enfim. O fato é que a palavra, ou a desobediência à palavra, ela gera consequências também. Você entende isso? Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, eu gosto de passear na Bíblia assim, irmãos. Estou falando, porque assim, eu ouvi um pastor falando uma vez, não é que eu quero fazer igual ele, não, mas, já projetou ali, mas a própria palavra se explica, a própria palavra ela conduz, então você só tem que juntar, fazer as conexões e perceber o que a palavra de Deus está dizendo. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Então, não se contente em ouvir, em apenas ouvir a palavra. Eu vou vir aqui na igreja, eu vou ouvir, eu sou cristão, eu vou fazer uns negócios, eu vou obedecer umas partes, outras eu não quero. Tem um porão aqui que eu sempre jogo uns entulhos, um sótão que eu sempre escondo umas mazelas pessoais. Esse ponto eu não quero que seja tocado. Não faça isso. O que a palavra de Deus está dizendo para nós em Tiago é que não se limite, não pare em um determinado ponto a ouvir a palavra. Ponha em prática. Aprenda o que a palavra de Deus diz para a sua vida e viva isso que ela está te ensinando, como verdade, como caminho, como base, sabendo que essa obediência em amor, ela vai promover para você uma série de bênçãos. Desculpe, tem uma puxadinha aqui na capela do olho. E direção da parte de Deus. Então, entenda isso, que obedecer a palavra de Deus, ela carrega consigo bênçãos sem medida. E isso é uma grande verdade. Vamos pontuar algumas coisas que a gente falou hoje? Vamos? A gente precisa construir um entendimento aqui hoje. Ninguém pode sair daqui hoje pensando assim, o que foi dito mesmo? Parece que eu não estou bem atento. Mandou obedecer, pronto. Não. Vamos além? Vamos reconstruir aqui o que nós estamos trazendo até esse momento? A gente falou sobre a importância de obedecer a palavra de Deus, e aí nós trouxemos a palavra como base da vida cristã. A obediência traz bênção e direção, a desobediência traz consequências. Até aqui foi assim, sim ou não? Estamos construindo um entendimento? A obediência, irmãos, ela é a prova do amor a Deus. É a prova, obedecer é provar que ama a Deus. Obedecer é provar que ama a Deus. Lá em João capítulo 15, verso 14. João 15, 14. A palavra de Deus diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Você entendeu isso? Deixa eu te contar uma coisa. Aquilo que talvez você já tenha ouvido em algum momento, assim, daquele evangelho light, que não, está tudo bem, Deus sabe como é que são as coisas, não cai nisso não, isso é uma armadilha. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida em Cristo. Não entra numa roubada sem consultar o que a palavra de Deus diz. Lá em Apocalipse, há uma citação a uma igreja. Como é que era o povo que obedecia? Que obedecia? Quero citar.
Não, que consultava na palavra, eu esqueci o nome da... Como que é? Bereanos. Bereanos? Bereanos. O povo da igreja de Bereia, os bereanos, eles ouviam aquilo que era pregado para eles e eles consultavam para ver se aquilo era verdade. Eles colocavam à prova. Ah, então você falou que é assim, tem que obedecer? Muito bem, me mostre aqui na Bíblia aqui, e está tudo certo, eu vou obedecer. Então, aprenda a fazer isso, a colocar tudo o que você está ouvindo sobre a lente da palavra de Deus, sobre o filtro da palavra de Deus, e se passa nesse filtro, pega isso para você para sempre. Transforme a sua vida, deixa o velho homem. Seja nova criatura, viva uma vida remida, transformada. Amém? Glória a Deus. E vocês, obediência, que a gente estava falando, a obediência é prova do amor, é prova do amor, é sintoma. É sintoma. Eu sei que alguém está amando mesmo, quando ela obedece mesmo de coração. Não obedece para parecer para o outro. Está entendendo a diferença? Porque talvez pode parecer assim que está um pouco sem conformidade, sem vínculo, né? Que está contraditório. Obrigado, a palavra é essa. Pode parecer que às vezes está contraditório, mas não. Eu obedeço porque amo. E aí, a gente precisa entender isso, que ele está dizendo aqui, ó, vocês são meus amigos quando fizerem o que eu ordeno, quando me obedecerem, quando ouvirem o que a palavra de Deus está dizendo, e obedecerem e fizerem isso aqui. Isso é uma prova de amor, isso é uma prova de verdade, isso é uma prova da realidade. Então não basta a gente ter umas emoções, umas palavras bonitas, cantar bonito no louvor, tocar. O amor verdadeiro, ele se mostra pela obediência, não apenas por uma demonstração, mas por uma obediência até quando você está só, especialmente quando você está só. Você vigia quando está sozinho, ou você fica bem tranquilão, ou tranquilona? Tudo bem a mentirinha do gasto? Não, meu carro, para eu não tomar 5 mil de prejuízo, igual quando eu era menino, eu lembro que um cara, ele tinha uma loja de motosserra, e ele tinha uma motinha lá, eu não lembro, era uma moto pequena, e a moto estava horrorosa. Ele botou um óleo tão grosso no motor da moto, que parecia uma graxa, para a moto não fumaciar e ele vender. Aí quando acelerava, a moto deve ter fundido um mês depois, com aquela graxa no motor, enfim. Mas nós não seremos assim, os nossos negócios não serão assim, o nosso testemunho não é esse. Ah, não, para não tomar 5 mil de prejuízo, eu vou fazer um batom no carro e passar ele de qualquer jeito. O Luiz, ontem no GD, estava testemunhando o quanto ele tem feito lá algumas reformas na casa dele, e ele disse que chegou a pensar, poxa, talvez eu venda a minha casa, para que esse capricho todo, né? Mas aí depois ele voltou atrás e pensou assim, porque eu moro aqui, porque a casa é minha, e porque eu gostaria de pegar uma casa íntegra. E isso é um comportamento de um cristão, que nós que estamos aqui, e eu testemunhei para ele aqui, e eu vou falar para o pastor, vou abrir meu coração. Tampa um lado assim, escuta só do outro para não doer muito. Quando a gente veio para cá, a gente foi reformar, aqui atrás tem umas janelas, que a gente tampou igual aquelas das laterais lá. Ó. E nessas janelas aqui, que estavam escondidas por uma linda cortina preta, que eu não sei porque foi tirada, talvez porque ela tinha uns 15 anos de uso, e ácaro, da época dos apóstolos, a gente retirou todos os tampões existentes, alguns estavam em péssimo estado, e recolocamos tampões novos, não foi? Ainda colocou compensado naval, água pode molhar que não é problema. E eu pensava assim, cara, esse compensado aqui, ó, estou abrindo meu coração agora, esse compensado aqui, ó, ele não é o melhor, mas nós vamos forrar isso aqui, ó. Não vai aparecer.
Só que isso não é excelência. Excelência é o que foi feito. Arrancou o feio, o mal acabado e trocou todos, ali, aqui atrás escondido tem uns 3 ou 4. Excelência é você pagando aluguel, fazer uma escada, um corrimão desse aqui, colocar uma porta, plotar a porta, pintar todo o ambiente, independente se isso vai voltar ou não vai voltar financeiramente depois em algum momento. Se a gente vai comprar esse lugar ou se a gente depois vai se mudar para outro. Isso é excelência. Excelência é entrar num banheiro que estava todo esculhambado e a gente colocar o banheiro na melhor condição possível dentro daquilo que poderia ser feito. Isso é excelência. Isso é um testemunho de cristão. Excelência é você arrancar um carpete de anos de uso e colocar um carpete novo. E tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, é o que está sendo feito. É a aplicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas, estão aqui também. Você entende isso? Isso é excelência, isso é um coração de quem ama, de quem deseja, de quem quer ir além. De quem não se deixa levar pela aparência. Glória a Deus, porque nós trocamos todos os tampões das janelas. Glória a Deus por tudo que foi feito. E glória a Deus pela vida que nós queremos ter de excelência. Se nós estamos aqui essa manhã ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus tem alguma coisa para falar ao nosso coração. Acredite nisso, não é por acaso. Há um texto da palavra de Deus que fala sobre os filhos lá que o pai convidou para trabalhar. Um deles falou assim, eu vou, mas não foi. E o outro falou assim, não vou, pai. Se arrependeu e foi. Esse que se arrependeu e foi, somos nós. Os que vamos ouvir e obedecer. Amém? Eu queria que a gente fizesse uma reflexão breve. Dentro de tudo isso que nós falamos sobre obedecer, entender a base, as bênçãos da obediência, entender o que a desobediência pode promover, a excelência do que Deus tem feito para as nossas vidas, eu quero te convidar para uma reflexão pessoal. Você tem sido só um ouvinte da palavra? Ou um praticante da palavra? É você consigo mesmo. Você só tem ouvido e vivido, ou quando você ouve, isso tem impacto na tua vida? Pense aí por um instante. Não se preocupe com qualquer outra situação. Se você quiser baixar a tua cabeça, fechar os seus olhos, fique à vontade. Mas eu quero que você reflita sobre isso. Você tem sido obediente ou apenas um ouvinte? E uma outra pergunta que eu quero fazer essa manhã. Em quais áreas da sua vida, da minha vida, ainda precisa ser alinhada à vontade de Deus? Lembra que eu falei ali sobre um porão, um sótão, um lugar para esconder algumas coisas? Nós não podemos ter esse lugar oculto e achar que vai ficar tudo bem. Então, se isso em algum momento já aconteceu ou acontece, eu preciso que você faça uma reflexão e deseje no mais profundo do teu coração apresentar isso diante de Deus e falar com Deus e orar aí no teu lugar em silêncio assim, talvez mexendo os lábios ou orando baixinho, talvez se levantando, indo para um cantinho, enfim, como você quiser. Mas eu preciso que você reflita o quanto você tem assimilado e obedecido, e eu preciso que você reflita se existe alguma coisa que você tem escondido, ocultado de Deus. E qualquer que seja a resposta, apresente isso diante de Deus nessa manhã. Fale para Deus. Fale para Deus onde é que dói. Fale para Deus onde é que está a dificuldade de ouvir, de obedecer. Fale para Deus onde é que está a dificuldade de assimilar, de entender, de desejar obedecer. Por vezes, a luta da nossa vida é
correr atrás de obediência, de ouvir a palavra e desejar essa palavra ardentemente no coração, de desejar ser transformado e por muitas vezes falhar inicialmente na transformação, mas continuar perseguindo essa mudança, continuar perseguindo essa mudança, continuar perseguindo isso que a palavra traz para as nossas vidas. A Thalita vai cantar e eu quero que você continue nessa sua reflexão, e se você identificar, eu quero que você fale com Deus sobre isso. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água, vem a mim como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós nessa manhã colocamos, Pai, a nossa vida diante do Senhor, clamando, Deus, a tua graça, clamando, Deus, o teu cuidado, clamando, Senhor amado, que exista mesmo na nossa vida o entendimento, a compreensão, Deus, do que a tua palavra ela é, do que ela significa para nós, de o quanto o Senhor tem nos amado. Deus, que o amor, Deus, ele seja vivo e verdadeiro no coração de cada um de nós. Deus, que nenhum de nós, ó Pai, guarde no coração algum sentimento que precise ser transformado, alguma ação, alguma atitude, algum comportamento que precise ser abandonado, que precise de mudança. Nada do velho homem, Deus, possa prevalecer nas nossas vidas. O nosso comportamento seja um comportamento transformado pela palavra, um comportamento, Deus, que produz mudança, um comportamento, Deus, que produz, ó Deus, a graça e a bondade abundante em nós, um comportamento, Deus, que reflete, Deus amado, quem o Senhor é em nós, um comportamento, Deus, que nos leva, Pai, a um tempo novo, diariamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o cuidado que o Senhor tem conosco, Deus, seja, Deus, visto por cada um de nós, ó Deus, o amor que o Senhor tem dado, dispensado às nossas vidas, as suas infinitas misericórdias, ó Deus, toda a bondade, ó Deus, que o Senhor tem e tem demonstrado, Deus, seja vista, Deus, por cada um de nós, e que o nosso coração, Deus, se apegue ao Senhor, que o nosso coração clame, que o nosso coração invoque, que o nosso coração obedeça, que o nosso coração queira obedecer, que o nosso coração, Deus, se coloque diante do Senhor, Deus, independente de qual seja a situação ou a circunstância que nós estamos vivendo, que a nossa vida, Deus, seja vivida, Pai, como ela precisa ser vivida, Deus, por um cristão, uma vida verdadeira, seguida de testemunho, em casa, no trabalho, fora de casa, onde nós estivermos, em todos os lugares, em todos os ambientes, na faculdade, entre os amigos do futebol, Deus, em tudo que fizermos, ó Deus, que possa transparecer a graça, o amor e a bondade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, faça com que o coração de cada um aqui seja verdadeiramente
obediente. Que cada um de nós que estamos aqui, ó Deus, tenha no coração um sentimento novo e renovado, um desejo ardente, ó Deus, de conseguir, de obedecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos nos conformar com o modo antigo como vivíamos, mas queremos, Deus, ser transformados pela Tua Palavra e sermos nova criatura. Queremos, ó Deus, quando necessário, ter uma atitude, um comportamento que possa parecer radical, se isso for necessário, para, ó Deus, que o testemunho seja vivo e verdadeiro, Deus, nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós cremos no Senhor, nós sabemos, Deus, que o Senhor nos amou primeiro, e nós queremos, ó Deus, continuar te amando o tempo todo, todos os dias da nossa vida. Diante da dificuldade, nós queremos te amar. Nos dias de alegria, nós queremos te amar. Independente de como nós estivermos vivendo, talvez da dificuldade momentânea, Deus, nós queremos te amar. Independente, Deus, de qual seja a situação, de qual seja a circunstância, da escassez e talvez até mesmo da abundância material, financeira, nós queremos te amar. Que aquilo que o Senhor tem nos abençoado não seja, Deus, de nenhuma maneira algum impedimento para nós, ó Deus, demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor. Desvia, Deus, dos nossos olhos o mal, não nos permita, Deus, cair em tentação. Nos livra, Senhor amado, de tudo aquilo, Pai, que tem sido impróprio nas nossas vidas, aquilo que os nossos olhos têm desejado ver e que é impróprio, tira isso de nós. Aquilo que o nosso ouvido quer ouvir e é impróprio, tira isso de nós. Aquele sentimento que o nosso coração quer ter, seja ele uma mágoa, um ressentimento, Deus, uma dor provocada com verdade por outra pessoa, por qualquer que seja a circunstância, Deus, tira isso de nós. Nós não queremos, Deus, viver, Pai, apegados ou afetados por uma vida passada ou por situações anteriores, mas nós queremos nos apegar à Tua Palavra e crer, Deus, na transformação que vem do Senhor, crer, Deus, na mudança verdadeira de vida, crer, Deus, naquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, naquilo que tem sido o desejo do Teu coração para as nossas vidas. Nós queremos crer, ó Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, dar ao Senhor, Deus, o nosso culto racional. Deus, obedecer é melhor do que sacrificar, a Tua Palavra nos diz. O culto racional, em obediência ao Senhor, em tudo que nós fizermos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém? Nunca deixe de falar com Deus. Amém, queridos. Nesse instante eu quero pedir para você, agora depois de nós sermos tão abençoados com essa palavra, para a gente estar orando pela Maitê. A Milena e o Luiz tiveram a Maitezinha e eles fizeram o teste do pezinho e deu alguma diferença, alguma alteração ali. Eles têm terça-feira aqui para Floripa para refazer esse exame, e eu quero convidar você a orar para que a gente possa intervir diante do Senhor, que não seja nada, que tenha acontecido alguma confusão, né? E ela está bem, né? Ela nasceu prematura, e eu creio que a nossa oração é poderosa. Você crê que a tua oração em Jesus Cristo é super poderosa? Fica em pé, vamos orar então pela Maitê e pela família. Pai, em nome de Jesus nós apresentamos, Senhor, a Maitê. A Maitê não é a filha somente, Senhor, da Milena e do Luiz, mas ela é nossa filha também. Ela faz parte desse corpo e o Senhor nos deu ela. Então nós clamamos a Ti no nome santo de Jesus Cristo, Pai, por uma intervenção divina, pela cura, seja o que for que possa ter acontecido,
Pai, que seja uma alteração, e se tinha algum problema, nós declaramos curada, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Ela crescerá e correrá aqui por essa igreja, como as outras crianças, para poder, Senhor, Te glorificar, Senhor. Nós declaramos agora onde ela está, Senhor, estende a Tua mão poderosa e coloque, restaura e proteja essa família, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus, amém. Queridos, os professores estão lá em cima, estão lidando com seus filhos, e nós não queremos entreter seus filhos, eles estão ensinando, e vocês sabem como são seus filhos, né? Então sempre que você vê um professor, uma professora, vai lá buscar, fala assim: muito obrigado por você deixar o culto lá e estar aqui cuidando dos meus filhos, muito obrigado. E não pedindo muito ainda, a hora que você puder encontrar um professor, sentindo o seu coração, dá um presentinho para ele, para animar ele, e com mais alegria ainda, né, servir ao Senhor. Eles não estão esperando isso, estou falando como pastor, abençoe a vida deles. E a última coisa, eu quero fazer uma oração com vocês e nós já vamos encerrar. Vocês viram que houve um assassinato, né? Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos, um pai de família, 2 crianças. Não estou aqui para falar de política, estou a falar de um irmão nosso em Cristo Jesus. Ele foi assassinado e ele sempre pregou abertamente a palavra de Deus. E eu quero que você ore comigo, porque eu vi algo que é de fato verdade. Quando Estevão foi morto, foi quando Deus levantou um Paulo para pregar a palavra, e a gente sabe o que ele fez. E hoje eu tenho certeza absoluta que morreu um irmão lá, foi recolhido pelo Senhor, nada acontece sem a permissão do Senhor, recolheu ele. Muitos Paulos se levantarão. A Tainá estava mostrando para mim um artista, um cantor cristão, que ele tem milhares de seguidores, só porque ele pegou e se posicionou e falou dele, e falou de Jesus Cristo. Ele perdeu 30 mil seguidores assim, ó. E ele disse assim: muito obrigado, muito obrigado. E quem não concorda comigo não precisa me seguir mesmo, porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o meu Senhor. Gente, no mundo todo, o que aconteceu com este homem, com esse jovem, abalou, e todos aqueles que estavam tocados, escondidos, estão se levantando, não para humilhar, para se levantar e devem ter partido nenhum, mas para dizer assim: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo voltará, Ele é o Filho de Deus, Ele é que tira o pecado do mundo. Queridos, então vamos orar para que Deus levante mesmo pessoas em todo o mundo para pregar o Evangelho, como Domingos orou aqui. Jesus Cristo só virá quando todos ouvirem que Jesus Cristo é o Senhor e ouvir o Evangelho. Pai, no nome de Jesus nós declaramos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, Senhor, porque Tu és digno. Nós Te louvamos pela vida deste homem, Senhor, porque ele se doou. Enquanto ele esteve aqui, ele se doou, ele pregou, ele deu testemunho como pai, como esposo, como filho, como um cristão deve fazer. Que se levante milhares, milhões no planeta para pregar o Teu Evangelho, e que muitos cheguem a Deus através, Senhor, dessas pessoas e dessa vida. Nós cremos sim que uma morte abre porta, e abre porta para a salvação, para a Tua honra e Tua glória. Essa morte não foi em vão, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Eu quero só declarar sobre você saúde, a paz do Senhor, a alegria, que a tua casa seja cheia de bênçãos, que você tenha experiências tremendas com o Senhor na semana, amém. Abre suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre, amém, amém. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor.